Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Nailson Arthur, sou professor de artes, formado na Faculdade de Artes do Sino de Moraes, e hoje eu vim aqui dar uma aula para vocês de mangá. Essa aula faz parte do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vou falar um pouquinho da minha história. Eu desenho desde criança. Desde criança, eu sempre fui fascinado, sempre fui curioso, eu sempre gostei de desenhar, de ver desenhos animados, de ler quadrinhos, né? Então, assim, desde criança, eu tenho essa vontade, essa determinação de aprender. Então, eu venho aprendendo desde criança a desenhar. Então, eu venho compartilhar com vocês hoje um pouquinho da minha experiência. O mangá, aqui no Brasil, teve muito sucesso nos anos 90. Não sei se vocês se lembram, acho que vocês vão se lembrar, ou vocês tenham visto hoje, porque ainda passa, ainda tem na internet, um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco. Eu não falei de anime, né? Eu vou ensinar mangá, mas o anime é a animação do mangá. O mangá, como eu já falei, é o quadrinho no estilo japonês. Aqui no Brasil, nós não chamamos de mangá, nós chamamos de gibi. Certo? Então, assim, como eu estava falando, aqui no Brasil, nos anos 90, teve o boom, né, um sucesso muito grande dos Cavaleiros Zodíacos, que antes de ser anime, foi uma revistinha em quadrinho, foi um mangá. Então, hoje, nós vamos aprender a desenhar mangá, né, um desenho no estilo japonês. Para começar, nós vamos aprender os olhos, que é característica marcante do mangá. Então, o que define o mangá hoje, desde a sua criação, são os olhos. Uns olhos bem grandes e estilizados. Ok? Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai aprender os olhos do mangá hoje. Como eu falei antes, os olhos do mangá é a característica principal desse estilo japonês. Ok? Mas antes de eu começar aqui a desenhar e mostrar para vocês como é que é o processo todo para a construção dos olhos, eu vou falar para vocês aqui que eu vou usar o carvão vegetal ao invés do lápis. Vocês aí em casa vão usar o lápis. Vocês vão desenhar com lápis, um papel, né, um papel branco e um lápis, desses normal de escrever. Então, pessoal, para começar, vocês têm que se atentar ao esboço. O esboço é uma marcação nesse espaço, no espaço que você tem aí da folha e, no meu caso aqui, esse espaço que é um pouquinho maior para que vocês possam enxergar e observar bem o que eu vou fazer. Então, é necessário que vocês tenham bastante liberdade para desenhar, a mão bastante solta para que os traços saiam de uma maneira livre, não tão presa ao papel, ao lápis. Então, vocês têm que ter essa liberdade. Então, vamos lá, olha só. Para eu fazer um desenho, para qualquer desenho, não necessariamente o mangá, qualquer coisa que você for desenhar, começa pelo esboço, que você vai fazer essa marcação para facilitar o seu desenho final, ok? Para desenhar os olhos do mangá, eu vou ensinar para vocês uma estrutura que é o esboço, como eu já falei para vocês. Vocês conhecem uma forma geométrica que se chama quadrado ou retângulo. A gente pode começar por aí. Todo mundo sabe desenhar um quadrado, sabe desenhar um retângulo. Mas para isso a gente precisa ter essa fluidez da mão. Vocês não vão desenhar um quadrado assim. Pronto, desenhei e terminei. Não. Vocês vão deixar fluir. Esse quadrado tem que vir, tem que surgir. Como é que eu faço isso? Primeiro você faz um traço mais ou menos reto, assim. Está vendo a fluidez? Está vendo a fluidez que eu faço o traço? Não é um traço só, é um traço mais fluido. Fiz um traço na horizontal, agora eu faço um outro traço na vertical. Tenta buscar essa linha o mais reto possível. Lógico que não vai ficar perfeito, mas busca essa linha mais reta possível. Depois você vai fazer uma outra linha embaixo. E para fechar, aí você vai escolher se você quer um olho mais largo, um olho mais estreito, depende dessa última linha aqui.
Eu vou fazer um olho não tão quadrado, nem tão retângulo, né? Não tão esticado. Vou colocar essa linha aqui. Como eu falei para vocês, o olho do mangá, ele é grande, ele é exagerado. Então, essa forma tem que também ser grande, não pode ser pequena. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou traçar agora uma linha no centro, para a gente se atentar à simetria dos olhos. A gente vai estar fazendo um olho frontal, então precisa essa linha estar no meio. Agora, a parte seguinte, vocês vão dividir esse retângulo na horizontal em 3 partes. Busca mais ou menos a mesma distância. Não precisa ser exatamente a mesma distância, mas que vocês consigam minimamente ter uma distância razoável uma linha da outra. Feito isso, agora vocês vão fazer a parte de cima dos olhos, da pálpebra. Então, vocês vão marcar aqui nessa linha, nessa segunda linha que vocês fizeram, e nesse encontro dessa linha horizontal da vertical do meio aqui. Você vai fazer uma espécie de um arco, olha só. Esse arco pode ser exatamente assim como eu falei, ligando esse ponto, encostando nessa linha aqui e descendo esse outro ponto aqui, mas dependendo do estilo do olho que você quiser, você pode variar. Você não necessariamente tem que começar o arco daqui, você pode começar o arco daqui ou o arco daqui. Eu vou começar, como eu já fiz antes, por aqui, ok? Agora, o próximo passo é fazer popularmente a bola do olho, né? Mas a gente sabe que o nome correto não é esse, né? A gente vai fazer a íris, depois a gente vai fazer a pupila, né? E depois a gente vai colorir. Vamos fazer a íris? Então, a íris não é um círculo exato, ela é uma elipse que você vai construir mais ou menos no meio, né, dessa linha vertical aqui. Então, você vai buscar essa simetria para que um lado fique igual ao outro. Depois disso, depois da íris, você vai fazer a pupila, que é exatamente aqui no meio dessas duas linhas aqui que se cruzam. Então, a gente está terminando o esboço. Falta só uma parte aí, a parte de baixo dos olhos. Então, você faz uma marcaçãozinha leve aqui, para que no final a gente consiga definir melhor. Então, esse aqui é o esboço. Então, agora nós vamos marcar aqui onde vai ser o brilho dos olhos, o reflexo. Todo mundo, quando a gente olha um olho do outro, a gente percebe uns brilhozinhos nos olhos. E o mangá tem isso muito marcante. Então, você pode fazer esse brilhozinho dentro da pupila, ou um pouquinho fora, pegando também a íris. Você decide, você define como vai ser o estilo do seu olho. Depois a gente faz uma marcação mais ou menos daqui até aqui, que é onde a gente vai colorir, vamos pintar de preto. Você com seu lápis aí, grafite, você vai pintar, você não pinta dentro aqui do reflexo do olho. Você vai pintar também dentro da pupila. Tenta deixar a pupila um pouco mais forte do que a íris. E aqui também, ó, vocês vão pintar essa parte de cima aqui também. Feito isso, no finalzinho aqui dessa pintura, até aqui mais ou menos na metade, vocês vão fazer uns riscozinhos para insinuar um degradê. O que é um degradê? É quando você vai colorir, você quer deixar umas partes mais claras, outras mais escuras. Você quer fazer essa transição entre o escuro e o claro. Então, se aqui você pintou escuro, aqui você vai clareando até você não pintar mais. Vai ficando degradê. A palavra é essa, vem degradando, a pintura vem degradando aqui de um lado e do outro. Essa parte aqui que a gente está fazendo, a gente já está começando a finalizar o nosso esboço, ok? Vocês podem também marcar um pouco mais em cima aqui, tá? Um pouco mais aqui. Gente, como eu estou trabalhando com carvão, às vezes eu passo a mão aqui e apago um pouquinho, tá? Mas com lápis aí não vai acontecer isso com vocês. Ok, aqui está um olho, né, de mangá bem marcante, grande,
né? A gente coloriu aqui. Vocês podem finalizar o desenho marcando um pouco mais forte as partes que vocês querem que fique, certo? Aqui não, aqui. Lembrando que esse aqui é um olho masculino. Se você quiser fazer um olho feminino, você puxa uns cílios aqui no canto, ó. Uns 3 cílios tá de bom tamanho. Aqui embaixo também você pode puxar um pouco de cílios. E já se transforma num olho feminino. E para finalizar o nosso desenho, a gente vai apagar as partes que a gente não quer. Porque o esboço você faz um esquema para te ajudar a construir esse desenho e depois você precisa apagar, para ele não aparecer no desenho. Então, vou apagar aqui rapidamente. Vocês vão apagar bem direitinho aí no desenho de vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que fica sem o esboço, sem as marcações. Fica um pouquinho marcado aqui, gente, que o carvão marca mesmo, tá? Mas aí na borracha ou no papel de vocês vai ficar bem certinho. Às vezes você pega e apaga o que você quer que fique e depois você é só fortalecer, ó. Só definir melhor. Aqui dentro também. Finalizado um olho frontal. Agora nós vamos ver o olho de perfil, né, que é o olho de lado. Tem um pouquinho de diferença, mas a estrutura é basicamente a mesma. Vamos ver? Vou virar aqui. Você vai continuar nessa ideia do esboço, que é muito importante para o desenho. Não se esqueçam de fazer o esboço. Façam o esboço. Você vai fazer um quadrado, um retângulo, um quadrado meio retângulo, só que mais curto. Lembra que a gente fez maior até aqui mais ou menos, o desenho passado? Então a gente vai fazer um pouco mais curto, porque vai ser a metade do olho. Quando vocês olham para mim, de perfil vocês só veem a metade. Mas vocês vão dividir também em 3 partes na horizontal, só que não vai marcar o meio, não precisa marcar o meio. Pronto, fez esse esquema, você agora vai fazer metade do olho. Lembra que o olho era, a gente fazia um arco grande aqui até o final, que você não vai fazer um arco grande até o final, você vai fazer um arco pela metade aqui, ó. Aqui embaixo vocês vão fazer uma marcaçãozinha também, da parte de baixo, pequena. E agora a íris também pela metade, ó. Vocês imaginam como fosse uma íris inteira aqui, faz só a metade da íris, ó. Pode usar essa linha aqui como referência. Depois vocês vão fazer a pupila, o brilhozinho e vão colorir da mesma forma. Vão colorir aqui a pupila e um pouquinho da íris até aqui mais ou menos e fazer aquele degradê que eu ensinei para vocês. Reforça um pouco mais aqui a pálpebra, né? Pronto. Quase finalizado. Para finalizar, falta o quê? Falta a gente apagar o que a gente não quer. Ah, mas aí vocês vão escolher. É um olho masculino ou um olho feminino? Esse aqui é um olho masculino. O olho feminino, vocês vão fazer a mesma coisa, vão acrescentar os cílios. Agora os cílios têm um movimento diferente. Os cílios, vocês vão fazer esses 3 cílios para frente aqui, ó. 1, 2, 3 cílios. Aqui embaixo a mesma coisa. 2, 3. Pronto. Aí está um olho de perfil. Vamos apagar aqui o esboço, o que a gente não quer que fique, e deixar o que a gente quer que permaneça. Marca um pouquinho aqui a íris. Prontinho, gente. Depois que você apagou, aqui as linhas que você não quer, seu olho está pronto, seu olho de perfil está pronto. Espero que vocês tenham gostado
e espero vocês na próxima aula. Valeu? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.